E aí, fez Unicamp esses dias e quer ver o que você acertou, o que você errou? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai resolver exercícios aí da Unicamp recente. E antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí no final do vídeo. E fica de olho aí que já vou resolver também a FUVEST para você, então, na sequência. Vamos ao primeiro exercício aí que aparece aqui, então. Leia o trecho do poema da poetisa grega Safo acerca da beleza de uma jovem chamada Anactória. Uns dizem que é uma hoste de cavalaria, outros de infantaria. Outros dizem ser uma frota de naus na Terra Negra, a coisa mais bela, mas eu digo ser aquilo que se ama. Bom, ele fez algumas referências interessantes em relação, né, à hoste de cavalaria, em relação também à frota de naus, que dá a ideia aí de ter a ver com a guerra. Mas olha o que ele falou ali no finalzinho, mas eu digo ser aquilo que se ama. Né? Então ele fala, está relacionado aí à beleza, né? O que seria a coisa mais bela, segundo ele. Vou grifar aqui para você, ó, coisa mais bela. Mas eu digo ser aquilo que se ama. Então se liga que ele falou aquilo que se ama. Vou colocar em vermelhinho até lá. Adaptado de Luiz de Nazaré Ferreira, Turismo e Patrimônio na Antiguidade Clássica, o texto atribuído a Filon de Bizâncio sobre as Sete Maravilhas, em espaços paisagens. A partir da leitura do poema, assinale a alternativa correta. Então lembre que ele quer a alternativa correta aí, por favor, sobre o conceito de beleza na Grécia Antiga. Então, olha a alternativa aí A para vocês. Safo reconhece a beleza como conceito universal? Pô, não falou nada disso aí de conceito universal, né? E destaca sua independência em relação ao amor. Também não falou essa ideia aí de como se fosse um conceito universal e nem destacou a independência em relação ao amor. Na beleza, não. Letra B. Safo exemplifica o conceito de belo, então a letra A está errado. Safo exemplifica o conceito de belo e o define como inerente, tipo, está associado, aí tem a ver com conquistas militares e territoriais. Pô, ele faz referência lá à guerra e tal, não sei o que mais, mas a referência dele sempre é justamente aquilo que se ama e não em relação aí às conquistas militares e tal. Letra C. Safo constata a diversidade dos gostos humanos e evidencia o valor do amor para o conceito de beleza. Então, olha o que ele coloca lá e evidencia o valor do amor para o conceito de beleza. Você lembra aí, ele fala de diversidade dos gostos humanos? Acho que sim, né? Para uns aí é hoste de cavalaria, outros é frota de naus, mas a coisa mais bela, eu digo sempre, é aquilo que se ama. Então, acho que essa alternativa C, ela está carinhosamente aí, interessante, hein? Já dizia o cowboy garoto vaca. A letra D. Safo exemplifica os gostos humanos a partir do conceito de amor. Não falou muito bem do conceito de amor, não. E o define como inerente também às conquistas militares. Também acho que ele não faz essa referência aí. Portanto, acho que a alternativa correta aí é a alternativa C de correta, justamente. Vê se você acertou, então, aí também comigo. Vê se eu acertei também, que eu nem sei, hein? Tô fazendo aqui agora, então, de repente, vai que erro aí. Você vai falando para mim, tá certo, então. Tá certa a correção. Vamos para a próxima, então, exercício aí, questão 58. Segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia, bom, começou falando de potência europeia, desenvolveu um projeto planetário que abrangia quatro continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões, com a monarquia católica. Olha lá, monarquia católica, fala também de extensão geográfica. Com a monarquia católica surgiram a primeira economia mundial, então ele fala de economia mundial e um regime capitalista e comercial internacional. Olha as coisas interessantes aí de capitalismo comercial, intercontinental, entre continentes, e ele fala de quatro continentes aí, então acho que já teria a América no meio, né? Então, tem adaptado de Sergei Gruzinski, Babel no século XVI, a mundialização e globalização das línguas, em Ed Stolze, por aí vai.
com base no texto do historiador Sergei Gruzinski sobre as monarquias católicas. Então se liga que ele está falando de monarquia católica, assinale a alternativa correta. Bom, ele quer a correta, então é para você. Vai na sequência letra A. A noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha, bom, tá vendo bem aí, tudo bem, então, ó, Portugal, Espanha e Inglaterra, pode até ser e tal, a Inglaterra, pelo menos até a reforma, né, anglicana lá com o Henrique VIII, ela é católica, mas colocaram em marcha um processo de expansão marítima planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas. Pô, trabalho assalariado dos indígenas, acho que nada a ver, né? Bom, mas então a alternativa A aí, ela parece a mais errada nesse momento. Alternativa B. O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano. Império Romano, vai lá. Sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo nos 4 continentes. Pô, dá pra você falar que Roma já sabia da existência da América aí? Acho que não, né? Não, porque descobre a América bem depois, né? Se for ver assim, Roma cai em 476, a América descoberta lá pelo Colombo em 1492, 1 milênio e 30 anos a mais depois por aí. Pô, não. Acho que essa alternativa aí B está belamente errada. Alternativa C. O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos. Bom, se ele está falando lá dessa questão, né, de católica, ligada à monarquia católica, bom, é aí, ó, monarquia católica, corpo jurídico criado com argumentos teológicos. Pode ser, né, tipo, vamos obedecer esse juiz aqui, ou, né, essa autoridade, pode ser, por ser um representante de Deus e tal, uma visão ainda medieval, pode ser. Em uma burocracia exercida à distância, pô, burocracia seriam os administradores e tal. Se a gente for pensar um caso lá de Portugal, a maioria, se for ver, né, do contexto histórico da administração, é estrangeiro, né, seja lá com a própria figura do rei, né, ou posteriormente a figura do vice-rei ou do conselho ultramarino, né, mesmo com a figura de um vice-rei aqui, tudo era centralizado lá em Portugal, na metrópole. Então acho que essa... E também, ó, falando de trabalho compulsório. Pô, trabalho compulsório. Se a gente for pegar o trabalho escravo-crata, né, ele é com um trabalho compulsório. Essa alternativa C, então, ela está certamente correta. Já diria o nosso amigo cowboy, garoto vaca, e analisa a letra D aqui também. A monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais nos moldes das capitanias hereditárias implementadas na América, na África e na Ásia. Pô, capitania hereditária na África e na Ásia, acho que nada a ver. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C aí mesmo. Na sequência aí, a gente tem um exercício associado aí, vocês viram as alternativas, desse texto enorme, falando, seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participavam de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792. Pô, agosto, abril, junho de 1792, pode ser a Revolução Francesa, as quais resultaram na queda da monarquia. Queda da monarquia, olha lá. Abraçaram a revolução, que iriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte nas festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das republicanas revolucionárias, durante certo tempo, contaram com o apoio dos deputados da montanha e os ajudaram a derrubar os girondinos. Tem a ver a Revolução Francesa, isso aí. Nessa ocasião, mereceram elogios públicos. Depois se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos montanheses. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para mulheres do povo, despertando interesse e inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução Francesa, porém reprimida em outubro de 1793 e depois de forma definitiva em 1795. A adaptação de Tânia Machado Morim, Virtuosas e Perigosas, As Mulheres na Revolução Francesa. Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Então, acho que ele está falando da Revolução Francesa, beleza? Lembrando aqui para vocês, então,
Nós temos na sequência aí a alternativa A. A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres. Pô, dura que eu acho que não mesmo, né? Isso aí só vai aparecer, na verdade, para nós depois da Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganado, 1940 para frente lá na França. Mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão da vida pública ganhasse visibilidade e fosse debatida. Pô, acho que sim, né? Se a gente for falar que a participação delas foi relevante e que a exclusão da vida pública ganhou visibilidade e foi debatida, essa alternativa A tá a mais interessante por enquanto. Letra B. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando-os aos direitos dos homens de forma inédita na história da França e da Europa. Não igualou, né, os direitos civis das mulheres aos dos homens. Por exemplo, as mulheres continuaram não podendo votar. Então, essa alternativa B ela está errada. Não gostei disso aqui. Prefiro isso aqui, então. Errou. Letra C. Os revolucionários consideravam que as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes. Não foi isso que o exercício falou ali, mas tudo bem. E restritas às atividades domésticas, também não foi isso que ele falou. Por isso, elas não conquistaram os mesmos direitos civis que os homens. Então não falou nada disso aí, né? O que na verdade aconteceu é que elas não tiveram, né, os direitos, mas falar que foi por causa disso, dessa visão, não que elas, né, tiveram pé de igualdade aí com os homens também na Revolução, se for analisar. Letra D. A Revolução Francesa aboliu a desigualdade de gênero em todos os âmbitos da vida pública. De novo, aboliu as desigualdades de gênero em todos os âmbitos da vida pública? Na verdade, não, né? Porque o voto feminino só foi uma conquista bem depois da década de 1940. Por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia a igualdade e a cidadania. De novo, não estabeleceu cidadania para as mulheres, porque elas continuaram não tendo direito ao voto. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor, então, para você. Vamos para o próximo exercício aí, que é o próximo exercício, é a questão aqui, então, 60. A questão 60 que aparece aqui para a gente: a casa de morar nas fazendas ou palacete foram em geral construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marchese, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba, como uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. É adaptado de Ana Luísa Martins, representações da economia cafeeira dos barões aos reis do café. Bom, então eu acho que ele está falando justamente do café, né? Então, ó, economia brasileira, barão ao rei do café, está falando de casa de morar nas fazendas, está falando, né, 1870, que é segundo reinado, né? Então está falando também dessa casa de morar ou palacete, essa questão em relação à mudança também aí do local de moradia, né, dos senhores aí, né, proprietários de café, né, grandes fazendas produtores de café, os cafeicultores, os barões do café aí, os chamados reis do café. Bom, mas a partir do texto acima é correto afirmar, letra A: os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeiro moderno que atendia o mercado internacional. Bom, pode até ser e tal, mas desde a instalação da corte joanina no Brasil, eles investiram nas formas de morar, né, de morar como capital simbólico. Acho que não. Na verdade, voltando no texto lá, tem essa ideia então de que representavam, né, o local de moradia, o poderio econômico e político do proprietário. E ele está falando de a partir de 1870. 1870, segundo reinado, não é ali como ele está colocando período joanino. Ele está falando aqui desde a instalação da corte joanina, que é 1808 a 1821. Né, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico. O café no Brasil começa a despontar a partir aí de período regencial para frente, tendo auge aí no segundo reinado e mais ainda na República Oligárquica. Então essa alternativa A aí não tem a ver, tá a mais errada por enquanto. Letra B. Na crise capitalista da década de 1870, os produtores de café no Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindos da África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades. Pô, crise capitalista da década de 1870. Os produtores de café alavancaram o tráfico de escravizados vindos da África. Se for pensar, 1870,
você já tem aí, né, em 1870, uma crise já do tráfico negreiro, devido lá àquele Bill Aberdeen da Marinha Inglesa apreender navios negreiros a partir de 1845, a própria Lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil em 1850. Então, 1870, falar que alavancou, que deu mais incentivo ainda ao tráfico de escravizados, na verdade não, né? E aí investindo na riqueza simbólicas, não. Isso aí tá, então a alternativa está errada, letra B. Letra C. No segundo reinado, com a intensa crise na obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico. Bom, se a gente for pensar, segundo reinado, tem a ver? Pô, tem a ver. Com intensa crise na obtenção de escravizados, se a gente for pensar a partir de 1850, 1845 em diante, 1850, mais ainda, né? Tanto que a vinda aí da mão de obra do imigrante europeu, interessante. Né? Então, para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, né, ou imigratórias no caso, mas também pode ser aí, sistema de parceria, sistema subvencionado pelo governo, também é interessante. Os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico, que ele está falando justamente ali de investir no palacete urbano. Essa alternativa C, ela está... Caramba, que correta que ela está, não? A letra D. O investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial? Bom, não foi bem isso que ele falou aí que reafirmava, né? Mas acho que, de certa forma, podia falar que reafirmava o poder deles, né? Mas era uma reação política contra a reforma agrária estabelecida na Lei de Terras de 1850. Reforma agrária na Lei de Terras em 1850? Nada a ver, né? Na verdade, a Lei de Terras aí, ela deu uma boa limitada ao acesso à terra, principalmente para negros libertos e também para imigrantes que tinham que comprovar que tinham um trabalho aí, né, assalariado, que eles recebiam todo mês, que eles conseguiriam pagar essa propriedade. Então, na verdade, não. A alternativa correta, então, aí como aparece para vocês, é a alternativa C de correta, então. E eu vou continuar o exercício 61 no próximo vídeo, para você não cansar. Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios com o Prof. Elvis, os 4 primeiros exercícios aí da Unicamp. Vou então dividir em 2 partes esse vídeo. Então já vai na sequência aí para vocês aí as 4 últimas questões que caíram na Unicamp lá na última edição. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios da Unicamp. E antes de continuar, aí é claro, né, de terminar, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até o próximo vídeo então, o vídeo 2, o regresso sangrento aí da resolução de exercícios da Unicamp. Até mais, valeu!